Eleições 2024 no Imagem e Credibilidade. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Estamos aí iniciando, graças a Deus, na paz do Senhor, mais um conteúdo focado nas eleições municipais deste ano. A gente, como já avisou para vocês, vamos ficar os próximos dias trazendo os resultados do que a gente fala, e é importante que se ressalte sempre uma pré-campanha. Não estão definidos ainda oficialmente os candidatos, mas tudo indica que os nomes que nós que a gente está trazendo aqui diariamente sejam os nomes escolhidos nas suas convenções partidárias. Portanto, dando sequência ao que iniciamos ontem, estamos na região sudeste, né, Rodolfo Lago? E vamos falar das duas cidades que ainda faltam. A capital de Minas Gerais, Belo Horizonte, e a capital do Espírito Santo, que é Vitória. Você quer começar com esses números, Rodolfo Lago? Vamos lá, né? Vamos lá. Aí você tem aqui, né, fechando aí a região sudeste, duas situações bem diversas com relação a Belo Horizonte e Vitória. Belo Horizonte, uma eleição mais acirrada, mais disputada, né, com candidatos ali mais embolados ali na frente, e Vitória não. Vitória já com uma diferença grande do primeiro para os demais colocados. Então, no caso de Belo Horizonte, quem está na frente é o deputado estadual Mauro Tramonte, que é do Republicanos, né? E tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma figura ali bem ligada ao bolsonarismo, aqueles movimentos, acampamentos, né, que aconteceram ali, enfim, no governo Bolsonaro. Então, Mauro Tramonte está na frente. João Leite, do PSDB, vem em segundo, com 12%, e a deputada federal do PDT, Duda Salabert, é a terceira, com 10%. Então você vê aí uma disputa mais acirrada. O importante é a gente ressaltar, em primeiro lugar, até lembrando, essa é uma pesquisa feita em 5 de julho pelo Instituto Datafolha. E o que esse quadro Belo Horizonte demonstra? Belo Horizonte é uma cidade que é a terceira mais importante da região sudeste, não somente na região sudeste, mas no Brasil. É a capital do estado de Minas Gerais, considerado em alguns momentos o segundo estado em riqueza do país, em outros o terceiro estado, e que Belo Horizonte projeta justamente uma vitória aparente do bolsonarismo. Por quê? Belo Horizonte foi uma das cidades, Rodolfo Lago, que teve um movimento muito forte naquele período dos quartéis, onde os quartéis ficaram cheios de pessoas que apoiavam o presidente ou o ex-presidente Jair Bolsonaro, e Mauro Tramonte faz parte desse time. Já João Leite é um deputado estadual histórico, foi goleiro do Clube Atlético Mineiro, é um homem que tem dentro de Belo Horizonte e até em parte do estado de Minas Gerais uma respeitabilidade. É um homem muito sério, vem do meio evangélico, então tem toda essa questão, não sei se você se lembra, lá nos anos 80 tinha uns atletas da Bíblia, de Cristo. Uhum. João Leite era um desses atletas. Então, ou seja, ele tem uma respeitabilidade muito grande, mas tem uma curiosidade. João Leite já tenta ganhar a prefeitura pela terceira vez, e sempre ele chega perto, mas não consegue no final. Pode ser que isso repita ou não dessa vez. Agora, a novidade realmente é a Duda Salabert. Por quê? Duda Salabert, para você que está aí nos ouvindo lembrar, era uma deputada trans, que foi eleita em Minas Gerais, um estado que sempre foi considerado estado conservador. Então, Minas Gerais tem uma deputada trans que representa o estado de Minas no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, e é uma candidata que essa chama atenção, porque ela está praticamente, ou podemos dizer, empatada tecnicamente com João Leite. Ou seja, o deputado Mauro Tramonte, ele realmente lidera, mas não lidera com uma grande vantagem não, porque 19%, que é o primeiro colocado, que é justamente o deputado, para o segundo, que é o deputado João Leite, com 12%, é uma diferença que, se levarmos em consideração a margem de erro, coloca eles com 3 a 4% de diferença. E quando vai para João Leite e Duda Salabert, empate técnico. Portanto, a eleição em Belo Horizonte está, de fato, embolada. E aí tem as duas correntes. E, aliás, aqui a gente pode falar de 3 correntes. Você tem a corrente
do bolsonarismo, você tem a corrente dos evangélicos e você tem a corrente dos chamados progressistas ou mais modernos, no caso da Lula Salabert. Então você tem 3 correntes de posicionamentos políticos disputando em Belo Horizonte. É uma eleição interessante, de fato, né? Ali numa capital, Minas Gerais é considerado ali, né? Não Belo Horizonte, mas Minas Gerais, como uma espécie de laboratório do país, porque você tem ali diversas regiões, né? Quer dizer, desde o sul de Minas, mais próximo ali de São Paulo e tal, até o norte de Minas, que é mais próximo do Nordeste, né? O estado com mais municípios, né? do país. Então, Minas Gerais é considerado meio um laboratório do país, né? Mas aí, passando então para Vitória, né? Você vê aí uma situação um tanto quanto diversa. Quer dizer, se a eleição em Belo Horizonte está muito acirrada, a lá de Vitória, de acordo com a pesquisa do Paraná Pesquisas, do dia 3 de julho, aponta uma vantagem grande do atual prefeito de Vitória, o Lorenzo Pasolini, do Republicanos, que aparece na pesquisa com 48%. O segundo colocado é o ex-prefeito de Vitória, João Coser, que é do PT, mas ele já vem bem atrás com 17,5%. E o terceiro colocado é o capitão Araújo, né? Não, é o capitão Assunção. Capitão Assunção. Que é do PL, perdão, do partido de Jair Bolsonaro. Do PL, né? Ligado, apoiado aí pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que aparece com 8,1%. Ou, perdão, 8,5%. Então, esses números demonstram o quê? Que também está havendo a polarização. Nós falamos disso ontem. Essa eleição, ela está projetando 2026. Chegou-se até, como o Rodolfo Lago lembrou muito bem, no comício da Tijuca, que reuniu o deputado Alexandre Ramad, candidato de Jair Bolsonaro à Prefeitura do Rio, e, o próprio Jair Bolsonaro foi colocado ali, inclusive com faixas, que essa eleição projeta 26. Portanto, não é diferente do que acontece, em especial na cidade de Vitória, capital do Espírito Santo. Porque, realmente, Lorenzo Pasolini, ele representa essa ala chamada mais conservadora. Lembrando, Republicanos é um partido de base evangélica. Grande parte da chamada IURD, ou Igreja Universal do Reino de Deus, faz parte do Partido Republicano. Portanto, há uma força evangélica neste candidato. Coser tem o PT, tem o apoio do Lula. E é um prefeito, como o Rodolfo lembrou, que foi, aliás, um prefeito conhecido na cidade de Vitória. Agora, a novidade é o capitão Assunção, que esse é o candidato, de fato, de Jair Bolsonaro. Está lá atrás nas pesquisas. Portanto, o bolsonarismo não se mostra forte no Espírito Santo e entra naquele raciocínio que nós falamos. Ao final dessas eleições, tanto o PL como o PT vão saber aonde eles têm mais eleitores, por estado, por capitais. E, claro, o trabalho que vai ter que ser feito nos próximos 2 anos para a eleição de 26. Sem dúvida. E aí você tem aí um outro fator que pode ser interessante a partir desses números, que é esse avanço do Republicanos, que é o partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o nome que hoje desponta como o nome do conservadorismo, já que o ex-presidente Jair Bolsonaro está inelegível, não vai disputar a eleição de 2026. Então você tem aí em Belo Horizonte, uma capital importante, em Vitória, 2 nomes do mesmo partido do governador Tarcísio de Freitas despontando nesse momento nas pesquisas nessas 2 cidades. E hoje a gente fecha o sudeste do Brasil, trazendo para vocês, como falamos no início, o que é chamado pré-campanha, os candidatos ainda não oficiais, mas que devem ser os candidatos nas disputas das capitais brasileiras. Fechando a região sudeste, a partir de amanhã vamos para a região sul, né, Rodolfo Flávio? É isso aí. Aí amanhã a gente fala dos 3 estados da região sul. E daqui a gente encerra este conteúdo de hoje, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Deixando aquele convite. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.